Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre os livros que nos marcam e a forma como os lemos. Esta semana recebemos Fernando Pinto do Amaral. Nascido em 1960, abandonou a meio o curso de Medicina para estudar na Faculdade de Letras, onde ainda hoje é professor. Também ensaísta e tradutor, destacou-se como poeta e ficcionista. Entre 2009 e abril de 2017, foi comissário do Plano Nacional de Leitura. O seu livro mais recente é Manual de Cardiologia, editado pela Dom Quixote no ano passado e vencedor do prémio PEN Clube Português de Poesia. Olá, Fernando, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Olá. Bem-vindo. Vamos começar pela paixão do jovem Werther. Exatamente. Um livro Que gerou grandes paixões também. Grandes paixões e que, há quem diga, mais suicídios que o fim dos Beatles. Sim, gerou mesmo suicídios. É que este livro foi um caso, é daqueles casos, marcou-me imenso. Foi um livro que eu já li, se não estou em erro, pelo menos 3 vezes que eu possa identificar. Se calhar ainda li alguma pelo meio de que não me lembro, o que é mau sinal. É porque nessa altura não estaria... No livro. Exatamente, não estaria muito focado no livro. Ou em diagonal, às vezes para qualquer coisa que quisesse ir ver. Pode ser que tenha lido uma vez no meio, mas lembro-me claramente que o li 3 vezes. Li-o quando era muito jovem, com 19 anos, naquele ano entre o ano... Quando estava a começar o curso de Medicina, em que estava realmente naquela fase de análise profunda do eu, aquela coisa muito existente, Raul Brandão, muito... Começavas a ter a dúvida sobre se querias sim, ou mudar para estava já nesse processo e li-o realmente muito jovem, mas de facto, hoje posso dizer isso sem grande risco de errar, eu aos 19, 20 anos não me apercebi de tudo aquilo que é a profundidade deste livro e o modo como este livro desce ou sobe, também conforme a perspectiva. Há aquilo que nós podemos chamar o enigma, os mistérios da alma humana, o que tu queiras dizer. E não me apercebi disso. Depois li aquela vez que me parece que foi talvez a leitura mais... Aliás, se considerarmos, eu li 4 vezes mesmo, na realidade. Porque depois li-o, já tinha 26, 27 anos, numa fase em que realmente estava muito mais amadurecido, e estudei a vida do Goethe e já sabia imenso sobre as circunstâncias do livro, o que é que motivou o livro, a menina por quem ele se apaixonou na realidade, porque isto é uma história que já vou contar, é autobiográfico, tem elementos autobiográficos. Depois li uma terceira vez, há uns 4, 5 anos, porque estava apaixonado por uma pessoa e voltei a entrar na onda do Werther e li-o muito recentemente, agora há muito pouco tempo, isto sem ser um teaser para o espetáculo, mas nós estamos a montar com um conjunto de jovens atores uma adaptação para teatro que eu próprio também depois fiz a partir deste livro e que vai em 2018, ali entre janeiro e fevereiro, depois será anunciado. A partir do Werther. Esta última leitura já foi de trabalho, mas foi apesar de tudo uma releitura que já não li o livro há uns 4, 5 anos e um livro deste, eu acho que um bom livro nos lê, nós lemos o livro, mas ele também nos lê sempre de maneiras diferentes. Isto é, se não estivermos a ler o livro, enfim, de meses a meses, mas se deixarmos passar uns anos e a nossa vida for evoluindo, porque evolui, conhecemos outras pessoas, a vida vai mudando, e se deixarmos passar, mesmo desta última vez eu li-o em 2012 e agora em 17, já foram 5 anos, apesar de tudo, já mudou alguma coisa, portanto muda sempre. Já não és o mesmo também. Não sou. Claro que a diferença é maior, que são aos 20 e tal, e aos tais 19 ou 20, que eu aí, sinceramente, era mais por causa da história romântica e tal, mas não me apercebi, de facto, da profundidade que o livro tinha. Agora, é um livro que, de facto, que o Goethe escreve muito jovem, com 20 e poucos anos, em situação de saída de um amor que ele teve por uma menina chamada Charlotte Buff, que era provavelmente muito bonita. Há poucos retratos dela, os retratos que há são retratos da época, muito estilizados, que nós não sabemos muito bem avaliar, mas sim, seria bonitinha. Mas o amor tem estas coisas. Estava... Sim, não era assim uma... Sim, Zé Mário, não era assim aquela beleza que se vê nos retratos. Ai, que mulher lindíssima. Não era, mas foi uma paixão, de facto, avassaladora, que o Goethe, mesmo o Goethe, estou a falar do autor, que o Goethe teve por ela, e ela era comprometida, de facto, com, creio que era um diplomata,
que depois, aliás, casou com ela, casaram, tiveram... Exatamente a estrutura do livro. E que é muito a história do livro. Ele depois nem sequer lhe mudou o nome, deixou ficar como Charlotte, que é uma coisa muito curiosa, de facto, e ele escreve o livro claramente, e mais tarde ele diz isso em cartas e em documentos, isso é sabido, para, de facto, exorcizar aquela paixão. Não concretizada, porque era correspondida. Era correspondida, mas era uma correspondência também muito platónica, e ela, como tinha aquele compromisso... Aliás, o livro é muito interessante porque nos ajuda a pensar 200 e poucos anos depois nas relações que temos hoje entre os homens e as mulheres, e em todos estes... Era muito parecido, as pessoas até ao século XVIII viviam no Ocidente, numa situação como hoje seria, se calhar, não sei se não daqueles países árabes como a Arábia Saudita, se um rapaz se apaixonar por uma rapariga, em si mesmo, se calhar não tem mais mal nenhum, mas a rapariga até pode platonicamente dizer, olha, eu até gosto, mas eu estou comprometida com o emir não sei o quê, ou o príncipe, ou seja lá quem for, e acabou. E, portanto, nós pensamos, mas que mundo tão distante do nosso... Primeiro, não é assim, 200 e tal anos, não são 1000 anos, não é o tempo todo Dom Afonso Henriques, é aqui ao lado, não é tão... E além disso há outras zonas do mundo onde ainda é um pouco assim, portanto também não podemos pensar que isto está tão distante. Por um lado isso, não é? E depois, por outro lado, toda a análise que ele faz sobre o amor, porque o livro é muito engraçado, porque tem um registro quase de diário, ele vai pondo datas, e vai pondo as datas, sei lá, 28 de julho, as entradas do livro, ele arranja um estratagema que é inteligente, de facto, nessa altura, que é projeta a voz dele na personagem, que é o Werther, inventa aquele nome, pronto, Werther, o nome existe, aliás é o nome de uns caramelos, passa publicidade, passa publicidade, exato, e de facto o nome existe, e depois inventa um Guilherme, que é o Wilhelm, que é o amigo dele, a quem ele dirige as cartas. Ora, aquelas cartas, evidentemente, aí é que é uma maneira dele de facto extravasar aquilo que sente. Não são cartas para ela, ele fala sempre dela na terceira pessoa. Eu estou a pensar nela, ela foi não sei aonde, ela aparece na terceira pessoa, e o que nós percebemos é a montagem dele através das cartas, a relação dele com o Guilherme. Pronto, estou a traduzir, é o Wilhelm, nesta tradução da Teresa Ceruia na Relógio d'Água, ela não traduziu, porque hoje em dia nós não, em geral não traduzimos, deixamos ficar o Wilhelm, os espanhóis é que traduzem os nomes todos, mas nós antigamente traduzíamos, as traduções antigas poriam... Exato, Leão Tolstói, e as personagens eram traduzidas também. E portanto aqui ainda há traduções antigas que dizem o Guilherme, etc, como sendo o amigo, mas este Guilherme ou Wilhelm, como queiramos chamar, de facto é muito bom para ouvir, porque é uma estratégia que ele usa para que seja no fundo o leitor está ele está a partilhar com o leitor aquilo que sente, e em vez de ser apenas aquele registro do diário um pouco adolescente, estou aqui a escrever para a gaveta, ou neste caso na nossa época é escrever para um blog que pouca gente lê, ou para... Não, então nesse caso está a escrever para um amigo, e curiosamente, e nisso também é muito inteligente, o Goethe realmente é um gênio. Ele logo aos 20 e poucos anos arranja aquela estratégia para quê? Porque com as próprias cartas nós vamos delineando a própria personagem do amigo, isto é, chegamos ao fim do livro e, embora ele nunca seja muito definido como personagem, mas acaba por se definir bastante, e aquele amigo nós percebemos que é um tipo muito mais sensato, mais ponderado, mais, enfim, que tem uma visão da vida no sentido de... Controla melhor as emoções. Exato, de lhe dizer calma, vê lá e tal, mesmo que ele não diga nada. Nós nunca vemos o amigo falar, mas pelas cartas do Werther percebemos, porque o Werther vai-lhe dizendo, eu sei que tu me dizes para não sei quê, mas isso é bom dizer, mas, portanto, nós pressentimos a resposta do amigo, mas nunca vemos as cartas nós projetamos no amigo. Exato, e isso é que é muito interessante. Se formos seres, enfim, em circunstâncias, eu diria em 90% ou 95% da nossa vida, projetarmos no amigo. Depois de vez em quando somos Werther, não é? Exato, depois há assim uns seres um pouco mais... Ou eles próprios diferentes, ou então nós, mas em certas circunstâncias muito estranhas e mais intensas da nossa vida, podemos nos projetar no Werther. Que foi o que aconteceu, para chegar lá, foi o que aconteceu naquela altura a muitos jovens que realmente leram o livro. O livro foi traduzido em vários países da Europa, nas principais línguas europeias do final do século XVIII, no início do romantismo. Isto ainda não é bem, é o pré-romantismo, mas já havia um clima, digamos, propício, e foi traduzido em italiano, francês, sueco, inglês, enfim, nas línguas nórdicas, no inglês, no francês, no italiano, no neerlandês, em espanhol, português, mais tarde, já bastante mais tarde, e de facto teve um impacto extraordinário, porque houve mesmo miúdos eu digo agora porque eu já passei dos 50, mas não levem a mal, as pessoas... 20
20 e tal anos, são adultos, claro, e com emoções muito intensas e muito profundas muitas vezes, mas houve realmente muitos jovens de 20 e tal anos que, reconhecendo-se na figura do Werther, o imitavam mesmo. A maneira dele vestir, havia uma indumentária típica do Werther, com um colete, penso que amarelado, uma camisa, um casaco azul, enfim, uma série de traços característicos que depois eles imitavam, mas se fosse só imitação por aí, tudo bem. Um trendsetter. Mas é claramente um trendsetter, claramente. E depois chegaram a imitar o suicídio, porque o suicídio nós sabemos que é um comportamento imitado, isto é, e por isso é que não, enfim, teoricamente não se deveriam dar muitas notícias de suicídios. Ainda há hoje um código tácito de ética jornalística de não propagandear os suicídios. Quando há ditaduras, no tempo do Estado Novo, por exemplo, era proibido dar notícias de certos suicídios, para que as pessoas não lhes desse a ideia, digamos assim. Há o chamado efeito Werther, que é cunhado por este Werther, Exato. que é essa onda de suicídios. O efeito Werther continua até aos nossos dias, isto é, eu, de outra maneira, não em relação ao Werther, mas quando nós encontramos figuras, como agora os nossos jovens, tenho uma filha com 20 anos e nós todos sabemos isso, esta geração jovem, mas as nossas também, as várias gerações, desde que existe adolescência emancipada, música rock, etc., porque isso também é uma coisa do século XX, a partir dos anos 50, digamos, depois há toda uma galeria de figuras do rock, como o Jim Morrison, o Ian Curtis, o Kurt Cobain, etc., que se suicidam ou que de tal maneira têm comportamentos autodestrutivos que acabam por conduzir à morte ali aos 20 e tal anos, e é óbvio que isso também é um efeito de... Suicidou-se mesmo. Alguns suicidam-se mesmo. E, portanto, seja um suicídio mesmo voluntário, seja um comportamento que é de tal maneira destrutivo que é que vai dar aí, há essa ideia de cópia, essa ideia de imitação. E, portanto, no fundo é um livro que nos permite... Eu estou a dizer isto que já é a minha leitura hoje, que passei dos 50. Isto é, há muitas leituras do Werther. Há uma leitura aos 20 que se pode ter por aquela pessoa por quem nos apaixonamos e a seguir nos atiramos da ribanceira. Ou aos 30, ou aos 40. Metaforicamente ou literalmente. E depois é um livro que tem imensas lições, porque é um livro que, mesmo com a minha idade, quando o leio, há esta análise sobre o suicídio, há esta ideia de que, no fundo, todos nos imitamos uns aos outros, isto é, porque vê-se que o amigo está a tentar demovê-lo, mas que ele, realmente aquilo é mais forte do que ele. Há ali um ímpeto dos 20 anos que ao mesmo tempo é tocante, é comovente e é assustador. E é assustador. Tem um lado assustador. É um livro que tantos anos depois continua a ter esse efeito assustador. Mais ainda, tem um efeito de lição para todos nós, que é a grande lição da arte, julgo eu, ou uma das grandes lições da arte quando a praticamos, de certo modo, ou quando escrevemos, que é, nós podemos viver as coisas intensamente, mas há uma coisa que se chama sublimação, e se nós transformarmos isso em escrita, ou em teatro, ou em dança, ou em música, ou no que quisermos, nós, se calhar, vamos conseguir um resultado melhor, mais interessante para os outros, e para nós também, depois, a médio prazo, do que através da vivência dessa emoção tão intensa até a destruição. Faço-me entender? Isto é, porque o Goethe naquela altura teria a alternativa dele se suicidar. Em vez de se suicidar, escreveu o livro. Portanto, suicidou-se por projeção. Ele acabou por se suicidar através do Werther. Mas foi melhor assim, não é? Portanto, há um lado de projeção nestas coisas que nós não devemos também escamotear. Isto é, não devemos pensar que a arte... Eu vou muitas vezes, vocês há bocado falaram do Plano Nacional de Leitura, e é óbvio que esteja no plano ou não, a leitura sempre me preocupou, e portanto, quando falo com jovens e quando se fala de experiências de leitura, etc., a leitura tem de provocar em nós qualquer coisa que realmente nos perturbe. Eu não acredito muito também, sinceramente, vou dizer exatamente o que penso. Naquela leitura, não acredito, isto é, respeito quem o faça e têm todo o direito de fazer. Mas aquela leitura ali na esplanada para um tempo ameno, não sei o quê, pronto, a leitura como um entretenimento, como uma coisa agradável, para tornar a nossa vida mais agradável, apenas com essa finalidade, eu não acredito muito na leitura. Os grandes livros, ou seja, os livros que eu trago para aqui, mas o trazer para aqui são os livros dos quais nós conversamos com os amigos. Exatamente. E que nos apaixonam. São os livros que nos perturbam, ou são os filmes que nos perturbam. Vamos ver aquele filme e ficamos aí, este filme bateu, ou mexeu comigo, isto, bolas. Isto é muito mais isso do que o filme, que também tem o direito, mas devemos, e para esse até podemos ver na televisão, para entreter, para não sei o quê, estamos ali, olha, este filme é giro, vê-se bem e tal. Mas no dia seguinte nunca mais pensámos naquele filme na vida, nem pensamos naquele livro. São os filmes que pensas a vida inteira. Exatamente. Este livro. Sim. Houve uns filmes feitos, há um filme do Max Ophuls, nos anos 30, se não estou em erro, uma coisa, enfim, que não ficou muito para a história do cinema. Sim. E depois há
há de facto, há um filme alemão relativamente recente, para aí 2000 e qualquer coisa, já 8, 9, 10, por aí, que se chama também Werther, mas é um filme mesmo alemão, é muito engraçado, só com atores alemães, uma coisa muito alemã, que eu nunca cheguei a ver na íntegra, há fragmentos do filme no YouTube, com atores alemães. Acho que o filme não estará mal, mas também não é nada de genial. Não é nada de genial. O filme reproduz essencialmente o livro. Não tem, de facto, ali rasgos que um cineasta, ao pegar nisto, terá a ter. E depois há uma ópera muito conhecida, que é realmente, talvez, hoje em dia, se procurar Werther, talvez a ópera seja ainda hoje, que é uma ópera do Massenet, que é realmente uma ópera muito boa e que tem sido muito posta em cena. Isso continua a ser. Talvez hoje o que seja mais. Em termos de espetáculo, talvez seja, de facto, a ópera. Falando do cinema, podemos fazer aqui uma passagem para o segundo livro, que é o Fanny Owen, da Agostina Bessa Luís, que foi adaptado pelo Manuel de Oliveira, o Francisca, não é? Exato. Que, aliás, foi escrito também já a pensar Exato. nessa relação mais ou menos, artística com o Manuel de Oliveira. Demos um salto de 2 séculos. 2 séculos. Exatamente. Mas há pontos de contacto. Também é uma relação amorosa. Romântica. Sim. O Fanny Owen é escrito pela Agostina em 79, depois o filme de Oliveira é de 81, 82, por aí. Portanto, já mais ou menos há uns 30 anos. Desse ponto de vista literário, é 200 anos depois do Werther. Mas do ponto de vista, digamos, da história, não é. É, digamos, 80 anos, 70, 80 anos talvez depois, porque o Werther é de 1770, 80, e isto é de 1800. A história passa-se ali em 1850, mais ou menos. Que é uma época muito curiosa de Portugal, que é depois da Guerra Civil. Isto é, nós tivemos uma grande guerra civil entre os miguelistas e os liberais, portanto, aqueles que defendiam a democracia e o voto e a igualdade de direitos e essas coisas. E depois os absolutistas, que eram realmente o que nós chamaríamos hoje, e eram os reacionários, portanto, que defendiam o poder absoluto do rei e que não devia haver eleições e que um regime absolutista, que hoje em dia nos poderá chocar, mas que ainda existe em algumas monarquias do mundo, não é? Se olharmos para alguns países do Golfo, para a Arábia Saudita, etc., são regimes absolutistas. Ainda agora houve uma purga de lá de uns príncipes, mas porque é o rei que manda, quer dizer, não há mais nada, não há eleições, não há nada disso. Portanto, nesse rescaldo, depois houve ali muitas revoluções e contra-revoluções, e há uma época em que o Camilo entra na história. Isto é também a partir de uma história real. Estas duas histórias são a partir de uma história real, das histórias reais. As histórias reais, apesar de tudo, tem esse poder. A Agostina interessou-se muito, porque isto então é a história de uma menina que é filha de um... Eu estou a explicar isto porque isto é filha de um inglês que estava no Porto, que estava cá neste sentido, estava cá em Portugal. A Fanny, exato, que era Maria Francisca da Rocha Owen, exato, é o nome completo, da Rocha da mãe, que ele casou com uma portuguesa, era um coronel, se não estou em erro. Não chegou a general, mas era coronel, era uma alta patente do exército que tinha vindo para o Porto, precisamente com os ingleses do Wellington, para combater os franceses, a seguir às invasões, etc. Tinha duas irmãs, era uma Rita Owen e a Francisca Owen, e de facto no Porto tinham aquela vida da sociedade burguesa do Porto, que nós estamos a imaginar em 1840, 1850, o Camilo bastante jovem, e depois esta figura, que é realmente aqui a figura wertheriana, que é o José Augusto. Este José Augusto é uma figura estranhíssima. No filme é interpretado por um grande ator, que eu gosto muito, um abraço para ele, se ele ouvir, que é o Diogo Dória, que na altura tinha um tipo bastante, que ainda hoje tem um pouco, mas que tinha aquele lado realmente negro, assim, aquela voz e tal, e portanto tinha todo o impacto para ser o tal herói negro, digamos, do romantismo negro. E então o que é que acontece? Ele tem uma paixão que é classificada no livro, na linguagem do Camilo e da Agostina, como paixão funesta. Que é já muito diferente. Nós, comparando estes dois livros, é interessantíssimo porque podemos fazer uma análise de dois romantismos muito diferentes. Aquele ímpeto do Goethe no início e aquela paixão, de facto, sem reservas, que acaba no suicídio, mas que é toda ela muito intensa, e depois esta sociedade do Norte, do Douro, muito mais, de certa maneira, aberta mas fechada, isto é, há ali zonas muito católica, portanto não protestante, há realmente diferenças fundamentais, sendo que o amor que os liga, há aqui um lado funesto muito interessante, porque realmente ele tem uma paixão por ela, o José Augusto pela Fanny Owen. Depois gera-se aqui uma coisa muito engraçada, que é um pequeno triângulo amoroso
com o Camilo Castelo Branco como participante. É uma hipótese que a Agostina coloca, mas que eu secundo totalmente, e qualquer conhecedor da história percebe que deve ter sido assim, porque o próprio Camilo escreveu um livro chamado Fanny, e tem uma recolha de pequenas novelas que se chama No Bom Jesus do Monte, porque o Camilo escrevia imenso, estava sempre a escrever, e nessas pequeninas novelas ou contos, hoje em dia não se chamam nem os contos, são maiores, são coisas de 20, 30 páginas por aí, mas enfim, contos largos que se chama No Bom Jesus do Monte. Ele tem uma das secções, é a história também, outra vez contada pelo Camilo, da Fanny e do José Augusto. Portanto, o que é que a Agostina fez? A Agostina recolheu, e há ainda diários do José Augusto dessa época, que se conservaram, com uma linguagem muito estranha, literariamente com algum valor, mas nem por isso, mas muito interessantes, com imagens de vez em quando geniais, no meio de muita palha, exato, no meio de muita coisa, eu amo-te, estou aqui, sozinho, mas depois de vez em quando vem uma imagem ou outra que seria digna, de facto, vou dizer, dos surrealistas, quer dizer, coisas de uma imagética extraordinária. Porque ele tinha realmente um desequilíbrio, de facto, o José Augusto tinha um desequilíbrio mental, e no desequilíbrio mental às vezes encontramos esse género de coisa. A Agostina o que faz vai tecer com isso, que ela é habilíssima e escreve maravilhosamente. Para mim é dos livros em que a Agostina atinge um dos pontos altos, e há outros, obviamente. Curiosamente também passados no Douro, porque é sempre aquele universo dela. Depois disso, sei lá, o Val Abrão também gosto muito. Há livros, e que também foi adaptado ao cinema, há realmente livros da Agostina que são O Cão que Sonha. Há livros que nunca mais acaba. A Agostina não vai escrever mais nada, nós sabemos que ela não vai escrever mais, mas o que ela escreveu já chega para alimentar uma vida inteira de leituras, quer dizer, de leitores. Sim. E portanto, o livro realmente marcou-me imenso. O filme marcou-me imenso. Eu estava numa época da minha vida em que tinha 21 anos quando vi o filme, 20 para 21, lá estava precisamente, e a leitura do livro, e o visionamento do filme, o facto de ter visto o filme e ter lido o livro ao mesmo tempo e ter penetrado um bocadinho naquele universo, isto foi uma coisa que eu nunca disse em público, mas que vou dizer pela primeira vez, realmente foi isso também, foi talvez o fator fundamental e uma situação passional, sim, da minha vida, que curiosamente também tem a ver com o livro e o filme. Curiosamente, fizeram com que eu mudasse de curso de medicina para letras. Ou seja, eu mudei a minha vida por causa de um filme e de um livro. Isto é verdade. Aconteceu. Só o posso dizer agora calmamente, porque olho para trás e tal, mas na altura não diria. Mas foi o que aconteceu. E, portanto, é realmente um livro e um filme com um impacto muito grandes. O livro ganha... Pronto. Mudou a tua vida. Sim, mudou literalmente. E o livro realmente tem uma densidade maior. O filme é muito bonito, as imagens são maravilhosas. Os diálogos, etc., que são da Agostina, mas do ponto de vista, de facto, do impacto, o livro depois fica a repercutir-se em nós de outra maneira, não é? De outra maneira. E durante mais tempo, e voltamos a ele, etc. Provavelmente é uma coisa geracional, provavelmente agora aos miúdos eu dou-me muito como pessoas de 20 anos, por causa da minha filha e não só, e vejo que nas pessoas de 20 anos, 25, provavelmente o cérebro e a maneira de lidar com os filmes e com os livros vai ser diferente do que eu lidava. Porque nós olhávamos para um livro, reparem, não havia internet, não havia e-book, não havia nada, só havia o livro em papel. E havia filmes, claro, na televisão e no cinema, mas que nós não podíamos controlar a bel prazer num computador, não podíamos andar para trás e para a frente como fazemos agora. Portanto, o que é que acontece? No livro, tu voltas para trás, voltas para a frente, queres ler aquele diálogo, estás ali com o livro ao pé de ti, entras no livro de outra maneira. O filme, eu fui vê-lo algumas vezes ao cinema, depois mais tarde vi o filme na televisão, fiquei com uma cópia do filme, claro, pode-se ter o filme em DVD, mas há um lado nos filmes que hoje existe na net, que tu estás sempre a ir lá, podes ir para trás, para a frente, tu controlas aquilo completamente à tua medida. Que é uma coisa que na altura não se podia fazer. Portanto, o ir ver o filme havia ali um ritual no ir ver o filme. O filme tem um impacto realmente muito forte, mas tem um impacto naqueles momentos. E depois fica ali durante um tempo e depois vai passando. Enquanto que o livro está sempre connosco. A história em si é fabulosa, porque eu ainda não expliquei o Triângulo. Não vou dar spoilers. No Werther é muito fácil e não há muito spoiler para dar, porque o Werther sabemos que ele não fez... Sabemos que acaba como acaba, não é? Agora, aqui eu não vou dizer o fim, não vou dizer nada disso. Vou deixar mesmo... Até porque o livro foi reeditado. Eu queria aconselhar as pessoas a comprarem o livro. O livro está nas livrarias. Chama-se Fanny Owen. Tem um belo prefácio da Hélia Correia. E, portanto, penso que é realmente um ótimo livro para as pessoas lerem. E achas que é uma boa porta de entrada para a Agostina? Eu julgo que sim. Julgo que é uma excelente porta de entrada. Aqui para nós, mesmo em termos de programas escolares, seria uma melhor porta de entrada aos 17 anos, aos 16, do que a Sibila. Porque a Sibila tem uma
construção e aquela personagem, aquele matriarcado, aquela coisa, tudo aquilo para jovens atuais de 17 anos parecer-me muito mais adequado a Fanny Allen, que aliás é uma história ultra romântica que teria algum perigo deles também se envolverem em paixões ultra românticas, quiçá, mas certamente os despertaria. Já acontecem. Exatamente. E despertá-los-ia muito mais para a leitura. Penso que os iria despertar muito mais para a leitura a Fanny Allen do que a Sibyl. Da própria Agostina, não achas? Do que... Sim, para outras coisas, exatamente, para outras coisas da Agostina. E então a história, sem dar spoilers, mas eu quero, apesar de tudo, delinear minimamente a história e até dar um exemplo, de ler o livro um bocadinho, que é de facto, que é isto. Então, o José Augusto conhece a Fanny, primeiro apaixona-se pela Rita, pela irmã, mas não é uma grande paixão, é assim que são aqueles amores dos salões dos bailes do Porto, de 1840-50, há ali um café muito conhecido, que é o Café Guichard, que já não existe, que era numa zona muito central, e de facto ele apaixona-se pela Rita, isto é, namora, o apaixona-se é muito exagerado, namora com a Rita, mas depois ele vai indo lá à casa das duas, filhas do tal coronel, e está sempre a Rita com a irmã, com a Fanny. A Rita, supõe-se, há assim uns retratos vagamente da época, não se sabe muito bem, mas pelas descrições do próprio Camilo e dos coevos, dos coetâneos da época, parece até ser mais bonita a Rita do que a Fanny. A Fanny tinha uma beleza estranha, era diferente, era assim aquele género, assim uns olhos estranhos, uma boca estranha, não era exatamente aquele padrão de beleza, estão a ver, isto, mais harmoniosa, convencional, apolínea, não sei o que, era uma beleza estranha, uma beleza diferente. Mas intelectualmente era muito superior. A Fanny Allen deixou coisas escritas, tinha poemas, era um bocadinho aquele modelo daquelas inglesas do Porto. Havia uma poeta romântica do Porto, que era Maria Brown, desta época. Portanto, tinham estes apelidos ingleses, porquê? Porque os ingleses, apesar de tudo, tinham aquela coisa de, embora a sociedade fosse o que fosse, no século XIX, sabemos, e depois elas fossem sempre fazer um casamento, e pronto, sabemos qual era a situação da mulher na altura, nem sequer vou discutir isso, não vale a pena. Eu sou homem, tenho que dizer, ok. Mas, apesar disso, convenhamos uma coisa, é que os ingleses educavam as raparigas, isto é, pelo menos os da classe média, da burguesia para cima, e até que isto era pequena nobreza, pronto, tinham aquela coisa, não, a nossa filha vai saber ler e escrever e ler os autores e tem que ser minimamente culta, nem que seja para que nos salões não vá fazer má figura. E isto dava-lhes mais brilho nesse sentido. Portanto, é óbvio que estas semi-inglesas, porque havia muitos casamentos mistos nesta altura, e o Porto ainda hoje tem uns restos dessa sociedade com uns fios, com os laivos ingleses por causa disso, do que eu adoro o Porto. Tenho mais primos no Porto que tenho em Lisboa, portanto gosto mesmo muito do Porto. Mas esta coisa inglesa, e então, a Fanny, que intelectualmente era claramente superior, o José Augusto começa a ficar fascinado pela Fanny, mais do que pela irmã. Acho que era Maria, não sei se era Maria, se era Rita, agora estou a confundir, mas a Fanny era realmente fascinante. E pouco a pouco o Camilo, que era um grande amigo de José Augusto, que o acompanhava para todo o lado, o Camilo e José Augusto tinham daquelas relações simbióticas típicas de... O Camilo era o pequeno escritor, tipo pequeno gênio, digamos, mas sempre a viver do seu trabalho, sem guito, sem nada, quer dizer, sempre à procura do dia seguinte uma crónica, assim, para lhe pagar a renda. E o José Augusto tinha dinheiro, o José Augusto sem ser rico, mas era um tipo de... Tinha umas quintas no Douro, uma casa que ainda hoje existe, ao pé de... que era a Casa do Ludeiro, ainda lá existe, está meio em ruína, mas acho que não está mal, a casa até nem está mal, que chama-se Casa do Ludeiro. Depois foi filmada pelo Oliveira no filme. E, portanto, sem ser um homem, não era o que se chama na altura um homem rico, não era um homem, mas era um homem daquela fidalguia meio arruinada, rural, mas que ainda tinha alguns proventos. E, portanto, ia andando com o Camilo, ia-lhe pagando uns jantares e umas noites e tal, como tantas vezes ainda acontece hoje, nas nossas relações, e que é mesmo assim. E levava-o com ele. E gerou-se ali uma situação de triângulo, em que primeiro isto era um quadrado, até estaria bem, o Camilo como escritor para a Fanny e o José Augusto para a Maria ou Rita, para a irmã. Mas na realidade o que é que acontece? No meio disto, a irmã, apesar da beleza, vejam bem às vezes a beleza, não é? Pronto. Apesar da beleza, o que se gera ali é um triângulo entre a Fanny, o Camilo e o José Augusto, que acaba por perturbar a amizade entre ambos, porque tornam-se de certa maneira rivais. O Camilo um semi-rival, porque o Camilo não vai querer casar com ela, mas fica ali, tem uma relação intelectual muito forte com ela. Ela gosta das conversas a três porque o Camilo lhes dá muito mais pica. O José Augusto tem um lado de loucura que também a atrai, porque ela também tem esse lado de loucura, esta é que é a verdade, a própria Fanny. E depois, ao mesmo tempo, há o olhar da Agostina sobre isto, que no meio deste romantismo todo, ele chega a raptá-la, o José Augusto rapta a Fanny. Um rapto consentido, é preciso dizer, porque estes raptos eram consentidos, portanto, para realmente poderem casar depois em segredo, por um padre amigo que os casasse, o José Augusto conhecia lá um padre na terra dele, casaram depois mais tarde viriam a casar, portanto, não é pela questão do rapto que a coisa fica complicada, nem é a questão do pai revoltado ou da mãe, não.
é mesmo porque o rapto há um lado mais romântico na história. De facto, o rapto à noite, vai buscá-la à noite, transpõe os muros da casa dela à meia-noite ou à 1 da manhã, numa noite gelada, e lá vão eles... Mais romântico do que isso é impossível. Mais romântico do que isto. E lá vão eles numa noite gelada, que aliás nas filmagens foi complicado, porque de facto filmaram aquilo mesmo de noite e os atores constiparam-se, etc. Mas de facto há todo este envolvimento romântico, depois vem a desembocar numa relação entre os dois, mas sobre essa relação e sobre as consequências que a relação vai ter, sobre isso é que eu não falo, porque aí seria o spoiler, ou seja, vai haver... Agora, uma coisa que eu quero dizer que é muito engraçado, que é para tentar também pôr as pessoas a pensar, se ouvirem isto vão pensar nisto, se calhar não pensaram nunca nisto na vida, que é, no meio deste ambiente todo romântico, há uma conversa entre o Camilo e o José Augusto que eu acho que define imenso as visões do mundo que se podem ter sobre o amor. E isto é a típica Agostina. A Agostina é maravilhosa nisto, que é, eles vão os dois a cavalo, estão ao pé da casa delas, ainda mais ou menos ao princípio do romance, talvez a uma quarta parte do romance, e esta questão, isto põe uma questão fundamental, porque nós normalmente, o que nos acontece na vida, ou aquilo que fazemos na vida, temos sempre duas perguntas. O que é que alguém faz ou o que é que acontece? Eu vou dar 2 exemplos. Se eu disser, eu bebo um copo de água, pergunta-se o que fez o Fernando. Fernando bebeu um copo de água. Se eu disser, eu vou ao cinema, o que fez o Fernando? Fernando foi ao cinema. Se eu disser, eu parti uma perna, vou bater na madeira. Se eu disser, eu parti uma perna, não se diz o que fez o Fernando. Diz o quê? O que aconteceu ao Fernando? Partiu uma perna. Normalmente são coisas más, pode ser coisas boas. Eu ganhei o Euromilhões, por exemplo, que não é verdade. Mas não vou bater na madeira. Mas se disser, eu ganhei o Euromilhões, também não se diz o que fez o Fernando, que é estúpido. O que aconteceu ao Fernando? Ganhou o Euromilhões. Agora, há uma pergunta, ouçam só esta pergunta, não vamos fazer comentários. Estão eles a falar um com o outro, olham para as raparigas, lá em casa elas não estão a vê-los, e um pergunta para o outro. Um pergunta ao outro. Elas, não sei o quê, depois. E se nos apaixonássemos? Pergunta, com ponto de interrogação, e se nos apaixonássemos? Como quem pergunta, e se fôssemos jantar fora? E se fôssemos amanhã não sei o quê? Ou seja, como se isto fosse uma decisão consciente. Nesta pergunta está imenso. Porque normalmente, ainda hoje, e eu deixo esta pergunta a quem ouvir o podcast, isto é, quando alguém se apaixona por alguém, o que é que se pergunta? O que fez, sei lá, o João, pronto, estou a inventar. O que fez o João? O João apaixonou-se pela Maria, ou o que aconteceu ao João? O João apaixonou-se pela Maria. Nesta pergunta está toda uma visão do mundo. Ou seja, se lhe perguntarmos o que fez ao João, João casou com a Maria. Isso tem que se fazer, é um ato de vontade, não é? Às vezes não, às vezes o casamento... Às vezes o casamento... O que aconteceu ao João? O João casou com a Maria. Aí é mais complicado. Mas enfim, normalmente há aquela pergunta, mas pronto, enfim. Essa pergunta é para evitar isto. Mas enfim. Mas nesta pergunta, reparem, está toda uma visão do mundo. Porque, ao mesmo tempo, é a Agostina a desconstruir o romantismo. Nós sabemos que a visão romântica é... Claro, eles não poderiam perguntar... É inevitável. Estavam destinados a encontrar-se. A paixão é sempre mais forte. E não é uma escolha. Aqui há ali uma escolha. E esta é uma coisa central nas nossas vidas. Isto é, em qualquer idade, em qualquer fase da nossa vida, quando nos juntamos com alguém, separamos, será escolha, não será escolha? A visão muito romântica, não é uma escolha, eu tinha de a conhecer, ou de o conhecer, aconteceu e tal. Aquela outra visão diz, não, isto de facto, eu tive de optar, não, eu escolhi. Se calhar, no fundo, nós escolhemos mais do que pensamos, mas gostamos de pensar que não escolhemos tanto como isso. Ou seja, são questões fundamentais que estão no romance a toda a hora. Isto foi só um exemplo de que eu me lembro de cor, porque é daqueles que nunca mais esqueço. Mas há conversas entre eles e há diálogo e há fantásticos. Portanto, é um livro em relação ao qual eu julgo que qualquer pessoa poderá realmente lê-lo, mesmo neste sentido sobre o ser humano, etc. Mesmo que não se prenda só à história propriamente romântica. Exato, que é daquelas histórias funestas. Pronto, não vou realmente fazer... Já calculamos que é capaz de não acabar bem. Não vai acabar bem. Vamos passar para o último livro, que é de poesia, e tu fizeste questão de trazer um livro... Eu fiz questão. Já agora queria dizer isto também, é sempre mesmo en passant, são 20 segundos, mas também queria dizer, cheguei a pensar também em teatro, gosto muito da Gaivota do Chekhov, fica recomendada. Há muita coisa que eu ainda hoje continuo a reler de autores que ficaram no repertório de teatro, que são fundamentais. O Chekhov é um deles, o Chekhov é assim daquelas coisas... Sim, chegámos a pensar também em Shakespeare, mas são autores que já são também muito escolhidos. Agora há um, por acaso, que foi redescoberto neste espetáculo que está ali do Sopro no Teatro Ana Maria, que é o António Patrício, que eu gosto muito. E, portanto, se encontrarem alguma coisa do António... E também recomendamos o Sopro. Exatamente. Aproveitamos para recomendar o Sopro e o António Patrício, que é um autor ali do final do século XIX, princípio do século XX, que nós tivemos, que foi assim um pouco que nós tivemos do chamado decadentismo. São assim aquelas figuras
aquelas rainhas loucas, aquelas coisas. Nós nunca tivemos muito isso na nossa literatura, mas tivemos alguma coisa. E o António Patrício é o melhor representante dessa corrente. E de facto tem coisas geniais. Há uma conversa dele entre Judas e Cristo, quando a sombra de Cristo aparece a Judas, etc. Coisas maravilhosas. E neste espetáculo está o Diniz e Isabel, que é o rei Dom Diniz e a rainha Santa Isabel. Enfim, é teatro, sem dúvida, mas poesia, não é? E então trago poesia. Alexandre O'Neill, exatamente. A poesia completa do Alexandre O'Neill, que está disponível com a edição da Maria Antónia Oliveira, grande estudiosa de O'Neill, que aproveito para recomendar. Tem uma biografia do Alexandre O'Neill excelente. Como há muito poucas biografias feitas assim, dá para conhecer aquele homem de muitos e variados ângulos. E de facto é uma poesia que me continua a fascinar. Eu podia ter trazido outros poetas, mas depois também pensei, de facto, em relação aos 2 livros que eu tinha escolhido, quer o Werther, quer a Fanny Owen, que são 2 histórias românticas, 2 histórias muito fortes, muito intensas, em que o amor e a morte, e de facto aquilo que é extremo em nós, que é intenso, que nos leva para esses lugares, está muito presente. Trazer um poeta também que fosse para essa zona, embora o O'Neill também tenha essa zona, mas eu achei que o O'Neill é há um efeito de alguma acidez, de algum tempero, de algum para contrapor um bocadinho. E sobretudo até pelo facto de ser um poeta, porque as pessoas associam muito a poesia. A poesia tem de ser aquele lirismo sempre total. Claro que a poesia tem isso, mas a poesia pode ser tudo, não é? Nós podemos fazer poesia não há limites para a poesia. E o O'Neill, explorou muitos dos limites. O O'Neill explorou. O O'Neill vai buscar uma linguagem perfeitamente do cotidiano, das pastelarias, dos cafés de Lisboa, dos velhos no banco do jardim, de tudo aquilo que era a sua Lisboa. Depois, além disso, é um amor por Lisboa, são os retratos de Lisboa. Já falámos aqui do Porto, a Fanny Owen e a Agostina, de facto, e o Douro e o Porto, já foi aqui falado. E eu, volto a dizer, tenho mais família, assim, em termos de números de primos, provavelmente até mais no Porto do que em Lisboa, e portanto, eu adoro o Porto cada vez que lá vou. Mas Lisboa é a cidade onde eu vivo, sou de Lisboa, é a cidade onde eu vivo, e o O'Neill, há escritores como o O'Neill, como o Cardoso Pires, que retratam Lisboa de uma maneira, e os poemas do O'Neill em Lisboa, e a partir de figuras humanas de Lisboa, não é só paisagem, é mesmo o humano, na sua fragilidade, aquelas pequenas coisas, os pequenos tiques, aquelas coisinhas aparentemente mesquinhas do cotidiano, às quais nós normalmente não damos importância porque não lhes damos dignidade poética. O O'Neill pega naquilo, transforma, faz disso um poema, e poemas fantásticos. Tem um lado lúdico, não é? De brincar com a linguagem. Tem um lado lúdico e tem um lado... Ele consegue brincar com a linguagem. Sim, com a linguagem. Ele tem sequências de poemas, aquele só com a pontuação, com a vírgula, com os travessões, com os 2 pontos, Esse é extraordinário. Tem essas sequências que são extraordinárias. O O'Neill tinha uma invenção, uma capacidade de imaginação aplicada às palavras que muito poucos poetas, sinceramente, conseguiram ter depois dele, e antes dele também poucos tinham. Isto é, pegar nas palavras com imaginação, brincar com elas, jogar com elas, como se joga... Transformá-las, misturar. Como se joga um jogo, transformá-las, jogar com elas, mas ao mesmo tempo, e isto é que é fantástico, parecer que esse jogo, ou seja, esse jogo não ser totalmente gratuito, isto é, ou na aparente gratuidade, vamos ver se eu consigo formular, na aparente gratuitidade desse jogo que ele faz com as palavras, o leitor sentir que há ali qualquer coisa, um travo que fica, um travo que não tem que ser forçosamente amargo, às vezes é amargo, e outras vezes até é meio doce, meio brinca, mas que fica sempre com um alcance maior do que simplesmente o jogo. Ou seja, é um jogo que traz consigo mais do que jogo. E nesse sentido é fantástico porque nós não temos muito essa literatura. Nós temos autores em prosa, às vezes, que fazem isso, o próprio Mário de Carvalho, às vezes. Isto é, nós somos muito mais... Temos sempre a ideia de que somos muito densos e muito sérios. Levamos tudo muito a sério. E há muitos autores muito sérios de que eu gosto, não quer dizer nada. Mas o O'Neill é um ótimo contraponto a isso, porque ele, no fundo, ele percebe que podemos dizer coisas que também são muito sérias, mas dessa maneira. E dessa maneira as coisas são ditas como quem não quer... Com uma leveza enorme, com aquela distração, como quando aos miúdos ou àquelas pessoas muito medrosas têm que dar uma injeção e distraímos, olha para aqui, tumba, e a injeção já lá está. E eles nem deram, olha já está a pica, olha já está, e já ninguém deu por isso. E o O'Neill faz um pouco isso, ele tira o tapete ao leitor, ele tira-nos o chão, nós começamos a ler, pensamos, isto é uma coisa, aquele poema, por ela, aquele poema dele da autocrítica, os meus versos, nem para atacadores, não sei o quê, aquelas coisas, tudo isto, tudo aquilo há ali um lado, a ironia do O'Neill é fantástica, porque é uma ironia que tem verdade e mentira lá dentro, como a boa ironia tem. E o O'Neill, para mim, é um dos grandes ironistas nesse sentido, isto é, neste aspecto que eu digo. Ele consegue dar-nos a ideia de manter-nos na ambiguidade de se está na dúvida, se está a brincar ou se está a falar a sério. E esse estar a brincar ou falar a sério permanente, como
ele faz é maravilhoso, porque é a ironia para mim mais conseguida, porque quando a ironia é muito clara, a ironia é daquelas situações retóricas, chamemos-lhes assim, que são em si mesmas paradoxais e que se negam a si próprias. Porque quando a ironia, não há definição para a ironia aceitável por toda a gente, mas de uma maneira muito simplista seria dizer o contrário do que queres dizer. Mas se nós aplicarmos isso a um regime de branco e preto, não funciona. Porque se eu disser num dia de chuva, num dia de intempérie, que está tudo, árvores a cair, inundações cheias, mortos e feridos, e se eu chegar, sei lá, a uma sala, uma casa, uma sala de aula, um gabinete, um escritório, e disser, então que lindo dia está hoje, eu teoricamente estou a fazer ironia, eu estou a dizer exatamente 180 graus, eu estou a dizer preto, 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 quando queria dizer branco, branco. Ninguém se vai rir com isto, é uma coisa falha, como humor, porque toda a gente percebe o sentido. Agora, se eu disser, como o O'Neill, os meus versos nem para atacadores, nem servem para atacadores. Eu que sou poeta, que publiquei um livro, as pessoas vão pensar, será que ele está a brincar? Será que ele está a fazer ironia? Vão sempre achar, ele também está, isto é falsa modéstia, isto é o quê? Quer dizer, isto, agora eu usei o exemplo de que me estava a lembrar sobre a poesia, mas pode dizer no amor, eu até gosto um bocado de ti, até não gosto nada de ti, ou gosto, não gosto, ou quando uma roupa, tu estás com uma roupa extraordinária, adoro essa camisola. E a maneira como isto é dito, nós não sabemos, será que é, será que não é? E isto, quando se mantém a um nível, obviamente, muito mais interessante do que os exemplos que eu dei, mas para se compreender até que ponto é que esta dúvida, esta ambiguidade, dá imensa pica. Dá imensa pica nas relações humanas também, ou seja, nós não sabermos muito bem o que o outro está... ter sempre ali uma ligeira... E isto na literatura funciona muito bem também, na poesia. É muito difícil de fazer ao mesmo tempo. É difícil não resvalar muito, nem para um lado, nem para o outro. Nem para o lado de lamechas, que o O'Neill às vezes também tem assumidamente, ternurento. E tropeçar de ternura. De ternura, sim, mas o próprio tropeçar de ternura é uma imagem fantástica. É uma imagem fantástica. Só essa imagem, Zé Mário, é uma coisa... porque a ternura é aquela coisa só do cozy, do nhinhinhin, do abracinho, do beijinho. O tropeçar é uma coisa um bocado violenta, é uma coisa abrupta, vai-se na rua e pumba. E normalmente às vezes se cai, quase se cai. O que também é uma imagem para o amor, porque é o amor o cair, não é? Ele caiu, ele fall in love, não é? Ele está caidinho por ela, ele não sei o quê. O cair é muito isso. E, portanto, o tropeçar não chega a cair, mas é uma coisa que não é propriamente agradável, não é propriamente... Tem aquela coisa quase de ridículo, não é? E de ridículo. E que tem... Com a ternura. E a ternura, mas a ternura tem isso. A ternura tem isso. A ternura, a grande arte está, e que é difícil, quer na literatura, quer na vida, desculpem, na vida também muito, que é vencer o ridículo da ternura, que são aqueles parzinhos de apaixonados que estão sempre aos beijinhos e que normalmente, em geral na sociedade, isso já diz bem como está a sociedade, provocam uma certa... Há assim uns lives de inveja, mas depois muita... aquilo, quase... credo, virem a cá já chega, como quem diz, mas no fundo tomaram eles, mas há ali uma zona de algum desconforto, se quiserem, com isso. E o O'Neill maneja muito bem isso, quer no amor, quer no ridículo do cotidiano, da idade, aquelas figuras que ele pega em Lisboa de pessoas já com idade, os velhotes, as velhotas, tudo. E depois, realmente, poemas extraordinários, aquele poema sobre os olhos, a meu favor tenho o verde secreto dos teus olhos, esses poemas, o Adeus Português, a autocrítica, que eu estive a reler no outro dia em casa de uma pessoa que é muito especial para mim, e eu estive a reler a autocrítica, e que esse poema que eu disse, dos versos nem para atacadores, e depois, a poesia que se tem é a vidinha, mas a vidinha, não sei o quê. Mesmo esta ideia da vidinha. Há aqui uma crítica à vidinha à portuguesa, aquela coisa comezinha, então estão a ver no meio do Estado Novo, aquela coisa muito cinzenta. Portugal aí já mudou bastante. Mas mesmo assim, o cotidiano tem sempre este lado de vidinha, quer queiramos, quer não. E de facto, está precisamente no contraponto a isso. Foi por isso, olha, agora estou a pensar, juro, pela primeira vez, quando escolhi o O'Neill, não tinha pensado. É precisamente esta vidinha que nós vamos buscar ao O'Neill que me faz o contraponto com os falhanços, se quiserem, falhanços humanos, de histórias como a da Fanny Ellen ou do Werther. E já agora do Romeu e Julieta. Porque ninguém imagina, nem o Romeu e Julieta, nem o Werther e a Carlota, nem a Fanny Ellen com o José Augusto, a ter o chinelo de manhã, o cotidiano. Estão a ver? Este cotidiano. Exato. São sempre amores que vão acabar, aquilo tem de acabar, ou esplendorosa. Sim, tem de ter ali um outro fim. Agora, a coisa do cotidiano, aquelas pequenas misérias mas ternuras, e ternurentas misérias e miseráveis ternuras. Os tropeços do cotidiano, nós não imaginamos esses pares amorosos a terem, não é? E, portanto, são histórias muito diferentes. O O'Neill vai buscar esse cotidiano, que naquele caso não se pôde concretizar, porque o poema era para a Nora Mitrani, ela foi para fora, e, portanto, realmente aí... Também há elementos trágicos no O'Neill, claro que há elementos trágicos na vida, se tivesse cá a Maria Antónia Oliveira, ela falaria disso certamente melhor do que eu. Mas há elementos de trágicos
histórico na vida do O'Neill. Mas, de qualquer modo, há muito elemento da Lisboa, do cotidiano, que é um grande, que de facto serve de realmente clave de fá ou de contraponto para aquelas histórias românticas que eu trouxe para aqui e que a vida não é constituída também só por essas histórias. A arte está em articular essas histórias com as outras do cotidiano e descobrir no cotidiano elementos que nos façam, apesar de tudo, ter essa ternura sem tropeçar demasiadas vezes. Mas o tropeçar também é bom. Nós vamos regressar... Tropeçar daqui para fora. Regressar à nossa vidinha. Vamos recordar que a Paixão do Jovem Werther de Goethe tem várias edições, que vão dos 11 aos 16 euros. O Fernando aconselha a tradução da Relógio d'Água. Sim. Fanny Owen, de Cristina Bessa Luís, está a ser completamente reeditada, a obra da Cristina está a ser completamente reeditada pela Relógio d'Água. Fanny Owen já está disponível também. Está em promoção, aliás, no site da editora por 15,30 €. E Poesias Completas de Alexandre O'Neill, disponível na Síria Alvim por cerca de 26 €. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes. Não se esqueçam de passar pelo iTunes e dar-nos umas estrelinhas e deixar recomendações, opiniões, críticas, sugestões. Na Rádio Online Rádio Lisboa também nos podem ouvir. Portanto, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Obrigado eu. Eu não dei pelo tempo. E os nossos ouvintes, de certeza que também não, porque nós também tivemos de fazer um esforço para olhar para o relógio. E para quem nos ouve, até para a semana. Boa vidinha até lá e com um novo convidado. Até para a semana.